Seja bem-vindo ao UnoCast, o podcast da Uno Rede Imobiliária. Meu nome é Mário Otávio. E eu sou Lidiane Rocha. Aqui você encontra tudo o que precisa saber sobre o mercado imobiliário, com análises, dicas, tendências e histórias inspiradoras. Hoje os nossos convidados são Tadeu e Valnei, da consultoria, Império Consultoria, e a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de financiamento imobiliário. Mas antes disso, conta um pouquinho como que surgiu a Império. Bom dia, meu nome é Valnei, sou da Império Consultoria Habitacional. A Império, ela surgiu com 3 amigos em comuns, né? Um do estado da Bahia, um do estado do Rio Grande do Sul e eu que sou aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então nós fizemos essa junção em 2015, estamos indo aí para 10 anos de mercado. E somos especialistas, né, em financiamento habitacional. Vocês já trabalhavam na área? Já trabalhávamos na área. Eu trabalho como correspondente bancário desde 2009. Surgiu uma oportunidade em uma construtora. E nessa construtora eu era o coordenador de crédito, né? E na onde até surgiu essa junção, que os 3 eram dessa construtora. No entanto, um de cada cidade do país. Aí nós surgimos, resolvemos, né, nessa dificuldade que estava tendo no Mato Grosso do Sul, fazer essa junção, trazer pessoas de fora para poder elevancar aqui o Estado. Na minha experiência, ele nasceu na pedra fundamental do correspondente bancário, que faz mais ou menos uns 10 anos que surgiu essa questão da Caixa tirar, né, das agências e começar a migrar para o correspondente bancário. Exatamente. Tudo bem, sou o Tadeu, também faço parte da Império, consultoria habitacional. Já trabalho aí também no ramo aí junto com o Valnei já há mais ou menos uns 15 anos, né? Como correspondente mesmo fixo, eu atuava na área da mesma construtora dele como coordenador nacional da área de correspondentes. E daí veio esse convite maravilhoso de a gente se juntar e progredir hoje aqui com, né, a necessidade que tinha-se de você ter uma especialidade mais, pessoas mais especialistas nisso daí. E você também já era aqui do estado do Mato Grosso do Sul? Não, é da Bahia. Eu fui da Bahia. E aí eu era coordenador. Não nega. Eu era coordenador lá e eu fui convidado, né, a ir para São Paulo e tomar uma área maior de expansão. E o que acontece? Eu tive o prazer de vir ajudá-lo aqui numa demanda, né, de uma construtora ou de um empreendimento dele. E daí também eu conheci minha esposa e criei a minha família e minhas raízes aqui. Hoje estou há 11 anos aqui. Né? Então, graças a Deus. E hoje, como correspondente Caixa, como o Valnei falou, a nossa especialidade é o crédito habitacional junto à Caixa Econômica Federal. Sim, não, e a gente está aqui com peso forte, porque praticamente todos os construtores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passam pela Império, né? Com certeza. Graças a Deus, o trabalho que a gente faz, né, é um trabalho sério, é um trabalho em que a gente entende do processo que está falando. Nós somos muito próximos mesmo ao banco. E o que a gente faz? A gente acorda cedo, planeja, bate na porta das construtoras e tem um leque de produto para ofertar para você, consultor imobiliário, que pode nos procurar a qualquer momento. Sim, com certeza. Quando nós chegamos aqui, todo mundo falava, acho que conversei até com você na época, né? Ah, não, Império. Eu falei, então, cara, tem que me associar à Império para poder aprovar os créditos aqui dos clientes da Uno. Eu tenho um raciocínio muito claro do momento de procurar vocês, o primeiro contato. Aí vocês me dizem se meu raciocínio está certo ou está errado, tá bom? Eu acho assim, o cliente chegou, ele tem a intenção de adquirir um imóvel, eu oriento sempre primeiro fazer análise de crédito. Porque a partir dessa análise de crédito, eles vão saber quais são os limites. Qual foi o valor que o banco liberou, como que vai ficar as parcelas. E aí ele vai poder analisar se tudo isso realmente faz parte do planejamento. E a partir dessa informação, eles entram em contato com a gente para então procurar o imóvel adequado. Vocês acham que esse processo está adequado? Tem alguma forma diferente de lidar? Alguma orientação extra? Sim, hoje o primeiro passo, né, é exatamente isso aí. O cliente, ele chegou até a imobiliária, né, fazer o crédito, a análise de crédito dele para ver o perfil, a capacidade de pagamento para ir em busca do produto ideal para atender esse cliente. Sim, essa análise é demorada? A análise é rápida, é questão de 15 minutos você já tem esse retorno. E a maior ressalva, né, também, é quando a gente
recebe esse cliente e você nos direciona, a gente tem uma série de pesquisas a serem feitas para saber o enquadramento do cara. Aham. E às vezes um cara está lá com R$ 2.000 de renda, já possui um imóvel do nome, ele já não é mais o Minha Casa Minha Vida. Ele já é direcionado para uma outra linha de crédito. Então, assim, a gente tem acessos que vão proporcionar também uma agilidade para você não perder o tempo. Sim. A nossa ideia é essa, fazer essa análise crucial para que você direcione o produto correto. Imagina você aprovar um crédito Minha Casa Minha Vida e o cliente possui um imóvel no nome na cidade onde reside, na cidade onde ele quer. Ele não vai comprar no Minha Casa Minha Vida. Evita frustração para ele e pra gente. Isso que eu ia falar, não é só a questão da imobiliária. Acho que o ponto focal também é o cliente, porque às vezes ele cria uma expectativa E na hora tem que toda ele uma vai... frustração, né? Tá achando que vai comprar... eu comecei a pesquisar imóvel de 600, 700 mil reais. Aí, escolhi o imóvel dos meus sonhos. Vamos, então, fazer análise de crédito agora. Mandei a documentação e o banco aprovou só 400. E aí, é frustração para ele, perda de tempo pra gente também, que, né, mostrou vários imóveis e aí ele, às vezes, acaba desistindo, acha que o financiamento imobiliário não é para ele. E para essa aprovação sem ter um imóvel específico, qual seria o parâmetro, assim, qual as diretrizes, Os né? documentos necessários. É porque uma coisa é você avaliar o crédito já sabendo o imóvel. O imóvel é 300 mil, você jogar Minha Casa Minha Vida. Outra coisa, não, Valnei, aprova esse cliente aqui, a margem dele, o limite, que tem diferença, né? Uhum. Tem essa diferença aí. O ideal é exatamente que é a nossa especialidade, né? Fazer essa análise, esse perfil do cliente, analisar o perfil do cliente para realmente a gente passar essa posição para vocês estarem já colocando, né, à disposição os imóveis que tem na carteira que vai atender esse cliente. Sim, e qual a documentação que a gente precisa mandar para essa aprovação prévia, né? O importante, que é bem básico saber dessa entrevista com o cliente, é servidor. Você tem um seletista, o servidor, e você tem um autônomo. Sim. Né? E você tem um empresário aí encaixado nisso. Então, para cada perfil, existe uma modalidade de checklist. Claro que o mais, aí, vamos dizer, resumido é o RG ou a CNH, né? O seu CPF, se não tiver dentro desses documentos, comprovante de residência com menos de 60 dias a contar aí da data da emissão, o seu olerite, importante frisar que assim, é sempre bom ter 3 olerites para a gente saber essa média que está se acontecendo ali com ele, né? O e-mail e telefone é muito importante, porque ajuda no contato, ajuda numa lembrança de uma eventual cobrança, caso ele venha ficar inadimplente, e a sua certidão de nascimento ou casamento. Só dá uma ênfase. Se for casado, temos 2 parâmetros, né? O Minha Casa Minha Vida, ele exige que no casado todos estejam juntos e todas as rendas sejam apresentadas. Quando você fala de uma linha que é a SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? Que o recurso vem muito forte da poupança, não existe uma obrigatoriedade de ambos apresentar renda, tá? Mas isso assim, vamos falar que na obrigatoriedade, todos têm que apresentar suas documentações necessárias. Se solteiro, certidão de nascimento e todo esse checklist. Se casado, toda essa documentação e a sua certidão de casamento. Vale lembrar, né, pessoal? Todo mundo, uma dica importante. Tem filho, do Minha Casa Minha Vida, tem um dependente. Uma pessoa que pode levar seu subsídio aí até, se eu não me engano, até 55 mil federal, e ainda temos a emenda do Estado, que está fornecendo, que pode chegar a 32 mil. Então, estamos falando aí de 87 mil de subsídio. De subsídio na compra do imóvel. Otávio, uma coisa que é importante, que eu acho que você vai perguntar pela sua carinha, eu vou dizer, o autônomo, né? Não, eu ia falar autônomo, mas antes do autônomo, eu ia abrir um parênteses no quê? Porque o que você falou é um ponto muito importante. O SBPE, que seria para imóveis, rendas acima de 6 mil reais, vamos botar assim. Acima de 8. Acima de 8 mil reais. Não necessariamente precisa juntar as 2 rendas. Então, se eu, Otávio, lá ganho 30 mil, tá o suficiente para comprar imóvel, sai a cota de financiamento 100% no meu nome. Porém, entretanto, o seguro, a obrigatoriedade é só no meu nome. Então, quando você bota a renda mista, né, dos 2, pode sair o contrato ali 50-50, que tem a questão de um óbito futuro, né, da questão da quitação do imóvel, que é uma dúvida que alguns clientes sempre perguntam. Se eu falecer o imóvel, como que fica o financiamento? Ele é quitado, não é quitado? A gente fala, depende se está 100% no seu nome, se é 50-50. Exatamente, ótimo, muito bom lembrar, existe sim essa separação. Quem tem a maior renda tem a maior percentual de
percentual do imóvel, né? Menor renda tem menor. Então, em caso de óbito, não só óbito, tá? Tem uma coisa também que a gente tem que deixar. Não é você necessário vir a óbito para poder acionar a seguradora em caso de algum problema. Por exemplo, você pode ter um MIP que chama-se morte e invalidez permanente. Então, muita gente não sabe que, assim, se você ficar inabilitado e comprovar que não pode trabalhar, você pode abrir um chamado, um sinistro no banco e o banco pode avaliar que, tipo, o Otávio não tem mais condições, né? Um exemplo vivo, vou dar para vocês, o meu sogro. Ele teve ponte safena e mamária, a gente entrou e ele conseguiu a quitação do imóvel dele porque realmente ele era inabilitável para trabalhar. Então é bom ressaltar isso aí também. Sim, porque não é sempre morrer, né? Só pensar muito sai morrer. Sim, não, e às vezes as pessoas pagam ali na parcela do seguro e elas nem têm consciência disso, de que tem esses benefícios, né? Exatamente. E nas suas parcelas, assim, a gente lá fala muito disso, né, Walney? Vou levar para vocês. A gente explica essa tabela para o cliente e, assim, a gente tem reforçado que já vem no seu contrato, é uma obrigatoriedade justamente para te assegurar. Nós temos o MIP morte e validez permanente, nós temos o DFI, que é o danos físicos ao imóvel, que também é uma seguridade que você tem nas suas parcelas, que em caso de sinistro no seu imóvel, você pode acionar a Caixa, que ela vai avaliar também, ou ela vai proceder com a correção, ou ela vai quitar talvez o seu imóvel, né? Então, assim, isso todos os bancos, eles têm, até tem que falar, né? Como a gente tem a especialidade de crédito, a gente estuda outros bancos também para fazer parâmetros, tá? Então, não, é importante falar. E agora, sim, o informal? Que o informal olha, é o calcanhar de Aquiles. Vou deixar o calcanhar de Aquiles um pouco mais o meu sócio e amigo aqui, porque ele tem sido à frente da análise de crédito. Renda informal é a chave, né? É a dúvida da maioria das pessoas, né? É possível financiar quando tem uma renda informal? Sim, é possível fazer o financiamento de uma renda informal, né? Tem alguns parâmetros, né? Mas se a pessoa ela tem essa renda informal, ela consegue comprovar através dos extratos bancários, movimentação bancária, com 6 meses de movimentação, ela consegue adquirir o imóvel dela, né? Alguns autônomos, né? Precisam sim fazer uma declaração de imposto de renda, porque vai estar acima do limite ali da isenção. Nessa formalização do imposto de renda, se torna mais saudável a aprovação. É bem importante frisar, se tem uma renda acima de 30 mil anual, já formaliza essa renda, porque a aprovação vai ser bem mais fácil. Formalizar, que você fala através da declaração do imposto de renda. Através do imposto de renda. É muito importante frisar mesmo, porque a parte do imposto de renda, ele é assim, numa análise Minha Casa Minha Vida, a Price, né, que é o sistema francês, ela é a parcela fixa, ela, tanto a Price como a saque decrescente, no Minha Casa Minha Vida, eles têm parâmetro de 30% de comprometimento de renda. Só quando você apresenta só os extratos, né, que assim, você vê que seus extratos, ele deu superior a 30 mil anual e você não declarou IR, o banco ele já analisa, o sistema bancário, né, nós não estamos falando do gerente do banco, o sistema bancário é uma caixa preta. Então, assim, você vai colocar a informação ali dentro e ele vai ver, tipo, pô, você me botou aqui 3 mil de renda informal e não declarou IR, sendo que você é obrigado, ele tem assim, um condicionamento mais já presumido. Chamamos de renda presumida, né? Então, ele vai condicionar em uma determinada parcela que não vai ter para onde correr. Se a gente falar, né? Exemplo, 10 mil reais, 30% é 3 mil reais. Você pode apresentar 10, pode apresentar 3 no Minha Casa Minha Vida. Ele vai possivelmente vai condicionar no máximo 765 de parcela. Só pra gente fazer um parênteses, né? Que a gente pega pessoas com vários níveis de consciência, né? Tem que explicar o que é saque e o que é a price, né? Porque você falou aí, daqui o pessoal fica assim, price, saque. Dúvida, pra gente é uma linguagem comum, né? Mas tem uma diferença. A price, ela assim, ela é uma parcela que hoje a aprovação na price é em 420 meses, certo? Até 420, vamos corrigir. E ela é uma parcela fixa. Certo? Então, assim, ela é uma parcela menor, porém, ao longo do seu contrato, ela, na variante TR, né, que é a taxa referencial, que é um modelo usado hoje no mercado, ela vai ser até o final fixa. Lá no finalzinho do seu contrato, você vai notar que ela pode ser que dê uma diminuída, mas ela é fixa. Resumindo, os juros e a amortização é linear. Exatamente. E já a saque é o contrário. A saque é a parcela decrescente, ela começa um pouco maior, mas ela, ao longo do contrato, ela vai sofrer uma alteração. Ela vai diminuindo até o final do seu contrato, certo?
Então, a diferença das duas é essa. O percentual, né, de comprometimento de renda de ambos, no Minha Casa Minha Vida, a gente está falando, a gente tem 30%, né? Até 30%, pessoal. Ou seja, eu ganho R$6.000, eu posso ter uma parcela de até R$1.800. Exatamente. Se a gente fala ao contrário na modalidade SBPE, a Price ela já vai em 25% e na SAC ela vai até 30%. Ok, então... Até um ponto bem importante, quando se fala de saque e price, né? Para empreendimento, isso aí faz uma diferença considerável. Na saque, o cliente consegue financiar até 90%. Então, ele vai gerar somente 10% de entrada ali. Na price, ele consegue financiar até 80%. Ah, então, essa parte, às vezes, realmente... No empreendimento em construção. Isso, exatamente. E aí, me surgiu uma outra dúvida, ainda falando sobre o autônomo. Esse autônomo, então, eu cheguei à conclusão O renda informal. O renda informal, quanto mais perfeita for a documentação, maiores são as chances dele obter uma melhor aprovação, certo? Exatamente. Então, declaração do imposto de renda e relacionamento com o banco. O extrato dos 3 últimos meses, pelo menos. 6 últimos meses. Faz diferença se esse extrato bancário for da conta direto da Caixa ou for da conta de algum outro banco? Tem diferença na análise ou dá no mesmo? Hoje não tem essa diferenciação, né? Desde que ele claro que se for dentro do banco que ele está adquirindo o financiamento, né? O relacionamento dele vai ser maior. Sim. Leva uma chance maior de aprovação. E o rating dele também, que é a classificação. O que é o rating, né? A classificação dele. Se ele é top 1, top 2, ele é 2, ele é 3. Pronto, então é A, B ou C. A Caixa classifica assim. Então, assim, obviamente, se ele tiver uma conta corrente na Caixa, possivelmente a aprovação dele vai ser melhor. É óbvio que vai ser melhor se ele não for um cara inadimplente, também não estiver atrasando com a Caixa. Mas, em vias de fato, a movimentação pode ser em qualquer banco, certo? Claro que assim, os principais bancos são olhados com um melhor olhar do que os bancos digitais no momento. Isso, que eu ia falar, que o banco mas digital... serve o banco digital desde que você mostre a coerência da entrada e da saída. E a entrada e saída tem que ter equilibrado. Não adianta você receber X e gastar receber 100 mil, gastar 100 mil. Gastar 300 mil, se não tem um fluxo ali. Otávio, eu vou falar uma coisa pra você até importante falar. Também uma coisa que mata muito quem não vê, né? Que assim, é uma coisa que atrasa até mais, quando você não entrevista. Quando ele nos procura, a gente já sabe lidar com isso. Sim. Quando o consultor, aí na verdade, até um toque. Se o consultor ele já traz para mim, você pode estar com uma movimentação de 10 mil, mas quando você falar para mim, esse cara que ganha com a movimentação de 10 mil, ele gasta com o quê? Ele faz o quê? Qual o ramo de atividade? Qual que é a profissão? Um dos maiores problemas que a gente vem sofrendo no mercado com o autônomo se você não me dá essa informação, eu não tenho como operar e enquadrar o cliente na profissão correta, que às vezes vai dar melhor para você. Que é muito importante, entendeu? Né? Quando relaciona, né, o informal, automaticamente fala, é um autônomo. Mas esse autônomo, ele tem uma profissão. Dele, qual é a atividade dele, né? Entendi. A gente precisa saber essa atividade dele, isso é porque tem essa questão ali de relacionamento, dependendo da profissão que eu coloco, essa renda presumida para essa profissão no estado de Mato Grosso do Sul, ela está baixa. Então, se eu coloco lá que o cara é um analista de sistema, talvez esse mês o analista de sistema, a avaliação dele está bem alta. Eles são... Como que faz essa medição, né? O analista de sistema, hoje, no Mato Grosso do Sul, ele é um bom pagador? Ele é um bom pagador. Então, vai estar alta ali a aprovação dele, a chance de aprovação dele é excelente. Até um ponto legal também que o Tadeu citou aí sobre hate, né? Eu anotei aqui, sobre hate. O que é esse hate, né? Isso, o que eu posso fazer para melhorar meu hate? Porque às vezes acontece, a pessoa fala, não, eu tô com o nome limpo. Mas nome limpo, tô com score, tá 1.000, tá 900. E aprovou só isso. Só aprovou isso. O score, ele é comercial, ele serve para o comércio, né? O rate, ele é um score, só direcionado ali mais para habitação, né? Ele vale tanto para aquele cliente que o banco vai identificar se ele é um bom pagador ou não. Aquele cliente que está com a conta tudo em dia, está pagando antecipado, está tudo ok, o rate dele vai estar excelente.
Aquele cliente que vem atrasando as contas ali, não que esteja no SPC ou Serasa, ele vai estar com rate baixo. Que ele vem atrasando, vence dia 10, ele está pagando dia 15. Está diminuindo o rate dele mensal. E tem aquele cliente também que o banco não consegue enxergar, que está com rate baixo, porque o cliente não compra prazo. Só compra à vista. Só compra à vista. Eu tenho um caso desse muito interessante, que até aconteceu esse ano. É um empresário da minha cidade que só compra à vista. Então, assim, quando compra uma coisa a prazo, que são fazendas, que apesar de lá não ser o agro, direto, né? é direto com o cliente, então não tinha histórico. Ele precisou fazer um financiamento agora há pouco tempo, ele não foi aprovado. E o cara paga parcela de R$200 mil mês. Só que ele não tem um histórico O banco não disso. enxerga ele, porque não sabe se ele é um bom pagador ou não. Ele tem um perfil excelente, só que o banco não consegue enxergar isso aí. E o endividamento é muito bom você tocar no assunto também. O pessoal fala lá, mas não, acabei de tirar um carro financiado em 60 vezes. Puxa vida. Você comprometeu sua renda. Mas eu fui lá e não precisei nem apresentar documentação nenhuma. Eu cheguei e apresentei. Pois é, aqui não, aqui precisa. E aí o que acontece? É aquela questão que a gente entra no percentual de comprometimento de renda. O cara ganha ali, né, R$2.000. Quanto que é 30% disso daí? Ele comprometeu com a passada do carro, é margem negativa. Não vai ter para onde correr. E muita gente muito cliente fala, não, vou em outro lugar porque vocês não sabem aprovar. Muita gente que a gente pega, né, assim, a gente ama os fazendeiros, ama pra caramba. Os caras têm muita bala na agulha. Mas aí o cara compra aquela máquina de 4 milhões e às vezes eu já peguei casos que o cara não conseguiu financiar um imóvel na planta aí de 250 mil. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o que chamamos aí de endividamento Bacen, né, você vê que, tipo, você já pega o imposto de renda do cara, você já vê, tem muita coisa que não vai passar. E aí você pode botar uma renda de 500 mil pau ali, mas se ele gasta 500 mil pau, não vai passar, tá? Então, é uma coisa importante falar sobre endividamento. Pessoal, quem vai financiar imóvel aí, primeiro compra o imóvel e depois vai fazer suas outras particularidades. Porque um cartão de crédito, ele tem endividado. Gente, vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente que não aprovava de jeito nenhum a capacidade dela total e eu conversando com ela. Até que ela me explicou que ela gastou R$26 mil no cartão de crédito nos exatos momentos que ela estava fazendo o financiamento, né? Para a filha dela. Poxa. E aí eu falei para ela, mas é isso que está pegando, porque de fato o endividamento dela para 30 dias estava muito alto e o banco não estava liberando. Não estava conseguindo liberar margem. Então, assim, são coisas que a gente também vai tateando. Vai dar no tato, tá? Então, Porque hoje está tudo sistêmico, né? Não adianta. Exato. E por isso que eu falo muito bem, tá, Otávio? Tem que ter essa relação entrevista com o cliente partindo do lado de cá, do autônomo, que é saber a profissão, né? Saber quanto que ele ganha, quanto que ele gasta, porque não quer dizer que ele ganha 10, que ele ganha 10. Ele, às vezes, um mecânico ganha. Aparece lá um mecânico, 30 mil. Peças. O cara compra a peça. Quando vai chegar no final, a renda do cara mesmo, às vezes, é 4, 5 mil reais. Então, isso mexe com enquadramento de cliente. Você, às vezes, bota o cliente numa modalidade de crédito que, tipo, poxa, ele poderia ser Minha Casa Minha Vida e botou direto no SBPE. Aí não deu o potencial de compra. Então, essa relação, eu queria deixar muito importante com o autônomo, é isso. A maior dificuldade que quando eu pego aqui com ele é justamente saber quem é esse autônomo. Sim, pegando já o caso aí como exemplo da senhora do cartão lá que comprou para a filha, aí muitas vezes o cliente vai, aprova o crédito, a aprovação tem um tempo, que é primeiro, são 6 meses, né? O prazo máximo, correto? Certo. Exatamente. E segundo, aprovou o crédito. Aí tá tudo bem, vamos caçar o imóvel, né? Vamos seguir o modelo ideal. Primeiro aprova o crédito, saber sua capacidade e depois vai em busca do imóvel. Só que no meio do caminho ela fez esse cartão. Como é que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer o financiamento no final. É aquele negócio, tudo sobre o análise. Temos que deixar. Não, é porque tem que botar que uma coisa é aprovação, outra coisa é contratação. A contratação ela tem que estar igual quando foi na aprovação. Se mudar. A gente sempre orienta, né, o cliente a manter o perfil da aprovação. Enquanto ele não assinar com o banco, ele tem que manter esse perfil aí, que foi aprovado para ter uma contratação final. Sobre até a aprovação, você citou aí de 6 meses, né? A aprovação ela tem validade de 6 meses, né? A partir do momento que a gente lança essa primeira documentação em sistema. No entanto, é bom até frisar para alguns, nós atendemos, né, alguns clientes
que já passou por algumas imobiliárias, alguns corretores, e depois ele chega lá para fazer uma nova análise, e ele fez uma avaliação há 5 meses atrás. Quando eu reavalio ele agora, ele não tem mais 6 meses de validade, ele só vai ter somente 1 mês para poder finalizar esse contrato. Então, é bom a gente sempre deixar frisado até para os clientes, né? Quando ele for decidir comprar um imóvel, já vincular, já deixar exclusivo com uma pessoa para fazer esse atendimento dele. Até me chegou uma dúvida agora, que a gente até tinha comentado um pouco sobre isso antes, mas um exemplo, Otávio. Otávio é aquele cara complicado. Que tem lá suas limitações e chega assim, aprovei, fui lá na correspondente X na imobiliária. Aí o cara me aprovou um crédito. Eu não fiquei satisfeito, depois vou um outro imobiliário correspondente Y para fazer uma nova avaliação. Até eu conseguir achar a avaliação que ideal. Que para mim seria ideal. Isso interfere ou não interfere? Quanto mais ele tenta avaliar, pode reduzir o limite dele de crédito ou não? Isso foi uma dúvida que pode ser uma dúvida geral. Olha, tem redução do limite de crédito, tem, porque às vezes acontece o seguinte, você cancela uma avaliação de um outro correspondente aí, né, utilizando o meio correto, que é a carta de cancelamento, e às vezes fica preso aquela margem. Então, assim, tem nossa especialidade, você falou assim, um cara complicado. Nossa especialidade é trabalhar pessoas complicadas também, tá? É uma das especialidades que a gente mais gosta, por sinal. Mas, assim, o que você está fazendo, né? Porque às vezes a emoção também tem aí nesse meio. Às vezes o cara tem uma renda de 1.700 e quer comprar um imóvel novo pronto, que 20% de entrada ele vai ter que ter. Sim. Não tem, e pode ser que o construtor não parcele para ele. E às vezes a realidade dele é um imóvel na planta. E aí o que acontece? Essa aprovação para imóvel novo, ela não serve para um imóvel na planta. Aí eu tenho que refazer. Aí o 1.700 aqui na planta, o cara vai fechar ali o contrato, dá uma entrada alta também, a construtora vai lá e parcela em 60 vezes, mas ele sabe que pode diminuir isso daí, incluindo um outro tipo de renda. Então, o que a gente vê no mercado muito é isso assim, o cara não, ele tem que ver qual que é o perfil dele de compra no momento. Eu acho que é assim, você tem, de fato, 1.700, você compra o quê? Compra, gente. O cara compra. Hoje o cara compra. Se tiver 1.700 com dependente, tem, dependendo do imóvel aí, 0 entrada, não é? Aí o que você tem que entender é o momento da compra, qual que é o perfil. Então isso prejudica sim, Otávio, porque várias das vezes coloca um imóvel novo com renda de 1.700, daqui a pouco eu vou para um planta com 1.800, e aí isso aqui vai gastando o que chamamos uma autorização para reavaliação. O cliente só tem direito a 2. Só que essas 2 é uma questão gerencial do banco. O banco pode entender que ela não vai dar porque ele vai ver índice de manipulação de renda, certo? E o cliente ele vai ficar prejudicado. Por quê? Senhores clientes, passou as 2 autorizações, você vai ficar bloqueado 180 dias. Você não vai financiar com a Caixa Econômica de modo algum até você ter 180 dias. Esse é um ponto bem relevante, ou seja, não adianta ficar pulando de galho em galho, né? Fez a aprovação ali, busca o imóvel, ou se precisar renovar, vai, mas para poder finalizar, que senão você fica 180 dias, 6 meses, sem poder comprar um imóvel. O importante é você encaixar, o cliente ter a consciência do que ele pode comprar, nós como consultores ter a consciência daquilo que a gente vai encaixar, entendeu? Não quer dizer que tudo é imperfeito no que vai ser feito, mas eu volto a falar principalmente do autônomo aí. A entrevista, ela é a básica. Porque o seletista e o servidor, cara, a renda dele, o servidor não é para menos, só se ele endividar com consignado. Mas vai ser ou estável ou para mais. Sim. O seletista, a mesma coisa, você não pode reduzir a renda dele. Ou vai ser a mesma para sempre, ou vai ter para mais. Até aí tá tudo bem. Nós só vamos para os enquadramentos, que é importante falar. Mas o autônomo não. O autônomo tem que ter essa noção, porque para desenquadrar eles e ele perder um benefício que ele tem por direito legal, é bem chato. Eu achei essa orientação muito importante para os corretores que atendem autônomos e para os clientes autônomos que acham que não conseguem comprar por não ter comprovação de renda. É uma informação relevante. E eu vejo que o momento da entrevista é primordial. A gente saber o que perguntar. Né? Foi o que você falou. Antes de entregar a documentação naquela pressa, faz aí, vê quanto ele tem de aprovação. Não é assim. Tem que ter entrevista, toda aquela conversa antes. E aí, me abriu mais uma dúvida.
Existe a possibilidade de compor renda com outro familiar sem ser o parceiro, o cônjuge? Existe a possibilidade, sim. Você pode compor renda com seu pai, com sua mãe. A premissa básica se você tem que sempre ser batido nisso, tá? A orientação se você vai compor renda com seu pai é casado com sua mãe, você está comprando Minha Casa Minha Vida, se todos tiverem renda, tem que apresentar. Pronto, certo? Se tiver restrição em nome de um aí, pode eventualmente dar um problema? Pode dar um problema também. Se seu pai e sua mãe for mais velho que você, vai também dar um problema no prazo. Então, você pode compor renda com familiar, assim como você pode compor renda com um amigo, entendeu? Vou falar aqui também, às vezes o pessoal não sabe, mas também os homoafetivos também podem compor renda um com os outros, já é feito também. Sim. Seja casado no papel ou não, eles também podem adquirir. Então, todos podem adquirir. A gente só não pode... O limitador são no máximo 4 pessoas, né? Fazendo o financiamento com a Caixa Econômica. 4 pessoas fazendo o financiamento. Então, assim, poder pode. E, na maioria das vezes, é o que a gente também vai indicar. Né? E aquele negócio, existe a possibilidade de usar o pai, a mãe como dependente também. Agora, existe uma regra bem forte para isso daí, que mais para frente a gente pode dar uma falada sobre essa questão do dependente. Então, porque é uma coisa importante também ressaltar, corrija se eu estiver errado, que o financiamento, toda a parte de seguro vai sempre incidir sobre o mais velho. Exatamente. Então, se você traz seu pai e sua mãe, você vai ter um limitador de prazo, que você falou, que o prazo máximo é 80 anos, né? 80 anos e 6 meses. 80 anos e 6 meses. Então, se seu pai tem 60 anos, você só vai poder financiar 20 anos e 6 meses. Exato. E o seguro, tudo vai ficando mais pesado. Então, a parcela acaba não ficando tão atrativa. Então, tem que botar muito na balança aqui. E o prazo mínimo, né, que a gente também é importante dizer, o prazo mínimo do banco é 120 meses, prazo máximo 420 meses, certo? E o financiamento, né, o financiamento mínimo hoje está na casa dos 50 mil para ambas as modalidades de crédito aí, tá? Corrige se estiver errado. Não, tá certo. Tá certo? 50 mil. Então, assim, tem que financiar 50 mil. Então, eu quero financiar 49.999,99 centavos. Não, é 50 mil a obrigatoriedade do financiamento com o banco. E uma coisa importante também, o pessoal acha, a palavra obrigatoriedade até foi forte, que, tipo, tem que fazer em 420 meses. Não, você pode adequar seu prazo. Sim. Agora, tipo assim, só tem 120 meses, eu quero fazer em 119. Não. A obrigatoriedade do banco mínima é em 120 meses, tá? Que equivale a 10 anos aí. Ok, não, e é importante falar assim, às vezes vale a pena, né? Vou fazer em 420, o que vai me beneficiar? Você pode amortizar esse valor, você não precisa ficar o prazo inteiro, hoje né? tem um estudo, né? A média nacional aí, que a quitação de um imóvel financiado é em 12 anos. Sim. Então, a pessoa nem utiliza esse prazo total. Ou ela faz uma quitação antecipada, ou ela já faz uma quitação porque ela está adquirindo um próximo imóvel, né, um imóvel maior. Então, a média está em 12 anos. É bom até saber dessa média, porque a gente depara muito quando o cliente olha ali e fala assim, nossa, 420 meses, vai dar isso tudo, aí vai fazer aquela conta, né? Do valor da parcela, vezes tantos anos, eu vou pagar X imóvel, mas o cara mora de aluguel. Então, o aluguel é eterno. É eterno. A parcela ali, ele pode... Ele já tem o prazo, o fim, né? Ele já tem o início, o meio e o fim. Só que ele pode até antecipar isso no meio do caminho. Exatamente, pode fazer a antecipação através do FGTS dele. Ele pode estar amortizando. O FGTS ele pode usar de quanto em quanto tempo para amortizar? De 2 em 2 anos ele pode estar fazendo essa amortização com o FGTS. Pode qualquer outro valor que ele tenha, ele sempre vai estar solicitando ali a indicação, né? Eu quero amortizar o meu saldo devedor, porque o saldo devedor... Isso que eu ia falar, tem duas modalidades. O cliente paga os juros na parcela. Então, o saldo devedor ali, ele sempre vai estar sem juros. Aí vai ter duas opções. Ele diminuir o prazo ou diminuir a quantidade de meses, né? O mais indicado, diminuir os meses ali, que ele vai conseguir amortizar bem menos, né? Mais rápido, na verdade. Diminuir a quantidade de meses. Quantidade de meses. E diminuir a quantidade de parcelas, o valor da parcela. O valor da parcela. Sim, porque tem essas duas modalidades. Eu sempre lá, quando eu segui, eu sempre falo, você
Você tem essas duas opções, né? Ou diminui o prazo, ou vai diminuindo parcela. Se parcela 1.000, você amortizou, vai recalcular e vai vir para 900, 800, até chegar uma hora que vai estar igual a zero. E Aí tem uma outra opção que quase o pessoal não utiliza, mas ajuda bastante, dependendo do momento que o cliente estiver, que é uma amortização anual. Ele pode estar utilizando o FGTS dele, ele pode amortizar até 80% do valor da prestação que ele paga durante um ano. Então, durante um ano ali, ele optar, quero amortizar 10 mil. Esses 10 mil equivale ali dentro dos 80% do valor da parcela dele. Durante um ano todo, ele vai pagar só 20%. Essa modalidade eu nem sabia. Da parcela importante. Essa a gente indica para o cara que está na forca da parcela ali, porque assim, ele gente... está precisando um fôlego. Um fôlego de um ano ali para poder se recuperar. Porque é bom pegar esse gancho. Gente, perder imóvel hoje para leilão é por falta de informação mesmo. Sim. É para pegar o gancho aqui pro pessoal mesmo. Falta de informação. Então, existe você procure o banco para fazer uma negociação, mas existe a modalidade de amortização. Então, tá apertado com a parcela, tem um FGTSzinho lá parado, não vai por saque aniversário, vai lá pro seu imóvel, né? Tenta diminuir a parcela dele, durante 12 meses você vai ter um fôlegozinho. Mas o que a gente mais indica? A gente indica que você diminua o prazo. Por quê? Porque você vai abaixar o saldo devedor e diminuir o prazo. Logo, você está tirando juros futuros, né? Então, você vai pagar seu imóvel em menor tempo. Até sobre essa questão de leilão, perca de imóvel, né? Alguns ficam inadimplentes por falta de informação também. Sim. Então, se é um cliente CLT... ele ficou desempregado, ele pode solicitar uma pausa nesse financiamento durante 6 meses. Ele aciona o seguro. Ele aciona lá a Caixa Econômica, durante 6 meses ele não precisa pagar a parcela, ele vai pagar um valor proporcional, que é bem menor do que o valor da parcela dele, vai ser um fôlego também até ele conseguir um novo emprego e voltar a pagar as parcelas normalmente. Leia seu contrato. Sim, e mesmo que o imóvel esteja financiado, eles conseguem vender também. Viu que não consegue? Consegue. Porque eu vejo as pessoas tentando, eu quero passar meu financiamento. Não é passar, você vai vender o seu imóvel. O seu imóvel. Tem uma ressalva. O imóvel Minha Casa Minha Vida é para moradia própria. Ele tem um prazo mínimo ali para você estar residindo nesse imóvel. Qual São 5 anos. Se você chega a comercializar esse imóvel antes desse prazo, tem uma devolução de subsídio, se teve. Então Entendi. Então, na modalidade Minha Casa Minha Vida, não tem essa opção. Não tem. Você tem que ficar pelo menos 5 anos. Pode 5 anos. No imóvel. Sim. É para você não ter um ônus diretamente, né? Se você comercializar ele antes, vai ser feito um cálculo proporcional. Imagine, você pegou um subsídio de 47 mil, e aí, de repente, você vendeu com um ano. Vai ter que devolver. Assim, vai ser descontado ali do valor do imóvel a devolução do subsídio que você pegou. E aí o vendedor não está sabendo disso. Sim. O que acontece? Ele vai receber menos e aquele cara vai ter que pagar esse valor de qualquer forma para o vendedor. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, que dependendo da comercialização antes do prazo aqui que o Valnei falou, você vai ter uma devolução de valores. Sim, e esse é um ponto que poucas pessoas sabem, né? Exatamente. As pessoas sabem. Porque vê aquela vantagem, aquela fala assim, não, já estou ganhando aqui 50 mil de subsídio, vou comprar mais valorização, quando ficar pronto eu boto para vender. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe essa devolução de subsídio para o governo, né? E sem contar que ele não vai receber subsídio de novo na compra de um segundo imóvel. Não. E a pessoa que está comprando aquele imóvel também não pode participar do programa Minha Casa Minha Vida. A pessoa que está comprando... Não, o imóvel em si. Ela pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Mas recebendo subsídio? Recebendo subsídio. Se ela se enquadra nas regras... Que aí é perfil de pessoa. Não, para mim era do imóvel. Não, esse vai se enquadrar no perfil do cliente, né? Perfil do cliente, ele tem direito. E é importante falar assim, quais são as faixas do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O que isso quer dizer? Que aí é o perfil que a gente está falando. Se você se encaixa num faixa 1, que a renda vai aí, né? Vamos colocar de 1.000 até 2.640, é considerado faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, e sua taxa de juros ela pode chegar aí até 4,5%. Né? Importante. Nós temos o faixa 2, que é importante frisar, que é R$ 2.640,01 até R$ 4.400 cravado.
Faixa 2, sua taxa de juros, dependendo aí, ela pode chegar até 6,99, tá? Temos margem de erro aí, tá, pessoal? Sim. E nós temos o faixa 3, que é R$ 4.400,01 até R$ 8.000, que a sua renda, que ainda se encaixa no Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros ela pode chegar até 7,99, mas pode ter uma redução caso você tenha aí os 36 meses de carteira assinada com trabalhos consecutivos ou interruptos, juntando todos. Então é importante falar essas 3 faixas. E nós temos aí o seguinte, acima de R$ 8.000 é SBPE. Nós temos uma linha chamada Procotista, mas está sem recurso. Acho que abordar esse momento, porque é uma linha também oriunda do FGTS, mas assim, acima de 8.000, você vai ser SBPE, independente do valor do imóvel. Isso é importante a gente falar, né? Sim. Para o pessoal saber. Vamos só falar, SBPE, na verdade, ela utiliza o recurso da poupança, né? Exato. Entre outras coisas, e que ela é competitiva em qualquer banco. Exato. As taxas são mais equilibradas. Quando você vem para carta de crédito FGTS, o Procotista, né? O Minha Casa Minha Vida, que aí é uma taxa mais competitiva, que fica mais à mercê da Caixa Econômica, né? Exatamente. Que é a curadora. Mas uma coisa que acho que é bacana a gente falar, que é mais um alerta, de que vocês já estão desde a fundação do correspondente bancário pela Caixa Econômica, né, há tempo, então vocês vivenciaram isso como eu e como imobiliário. No início do Minha Casa Minha Vida, a gente zerava praticamente todos os clientes, né, na compra. O imóvel era porque quando você for faixa 1, faixa 2, faixa 3, hoje a maior parte dos imóveis são faixa 3, né? Dificilmente a gente pega 2 ali. É mais aquele que é a prefeitura, é uma coisa mais simples. E o cliente, naquela época, não sei se vocês vivenciaram isso, a gente zerava o sinal dele por conta do valor do imóvel e tudo, e ele, vou pensar. A parcela ficava em 300 e pouquinho às vezes. 300, 400 reais, aí não sei, vou pensar. E hoje, esse cenário mudou. Então, hoje, praticamente é difícil você comprar com zero de sinal. Vocês viveram isso? Vivenciamos. Cara, eu ficava doida. Os clientes, vou pensar, não sei se eu vou comprar. Esse cliente que ficou em vou pensar ainda continua pagando aluguel e arrependido. E arrependido, né? Então, hoje, nós estamos num cenário que não é mais os R$300 de parcela, mas o cenário hoje é na média ali de R$700, R$800 a parcela, que mesmo assim é no mesmo cenário anterior. Sim. Se a pessoa não financia agora, daqui 10 anos, ela vai estar arrependida de não ter comprado o imóvel, né? Não, e aí o pessoal acha que é papo de vendedor de corretor, mas não é. Não é. Esse não é o cultural, né, cara? Assim, você pensa, você vai morar dentro do seu carro? Então, assim, o imóvel ele é uma coisa que ele vai valorizar. Ele é uma coisa que você vai utilizar ele e não vai estar jogando um dinheiro fora também, assim, não, né? Esse negócio de pega esse dinheiro, mora de aluguel e invista aqui. Pô, peraí, compra o imóvel, que o imóvel que você está pagando, você pode vender lá na frente, tem uma lucratividade muito boa, né? E o pessoal ainda vai muito de tipo, não, prefiro não andar de ônibus, não andar a pé e de ônibus, andar com o meu carro do que morar na minha casa própria. E hoje, assim, eu digo, tem a facilidade do negócio de você comprar. Se você é um bom pagador, se você consegue comprovar a renda, tem subsídio de emendas do governo federal ou estadual, né, que pode chegar até R$32 mil. Subsídio do governo federal aí, que pode chegar até R$55 mil. Cara, você já pensou que dependendo da pessoa que se encaixa aí, tá tendo R$80 mil, que lá na época não tinha? Não tinha, não. E é uma essa coisa oportunidade. Uma oportunidade que pode se fechar a qualquer momento. A qualquer momento. Independente de governo, tudo depende de renda, de recurso. Se chegar uma hora, por algum motivo qualquer, entender se esse projeto não vale mais a pena, acabou, fechou as portas ali e você vai ter um trabalho bem maior para comprar um imóvel. Vai voltar antigamente. Sim. Quer dizer, um pouco mais para trás, entrada de 20%, entrada de 30%, não vai ter mais hoje o subsídio que você está podendo ter, né? Então, assim, a oportunidade da compra desse imóvel hoje ele é bem interessante. Eu diria também que, assim, mesmo com o SBPE, antes que não tinha falta de recurso, com a taxa que o banco tinha, cara, era imbatível. Era assim, você financiar, vou botar uma média aqui de 430 mil, você pagar uma parcela de 2.900 e tem uma taxa de juros de 7,25%. Não tem mais isso hoje. Uhum. Hoje é 9,9%. O mesmo cara que quer financiar os 4.023 lá, a taxa dele chega a quase R$4 mil ou mais, né?
Essa média. É, Essa média. entendeu? Então, olha, é um momento, né? Tem um momento aí, pessoal, para comprar esse imóvel, para a gente poder financiar para vocês. Mas é aquela questão que a gente dá. Não deixa o cavalo branco passar, não, que uma hora pode acabar. Uma hora pode acabar. O pessoal perdeu a oportunidade lá atrás, tem uma nova oportunidade hoje e muitos ainda, porque lá atrás era muito mais fácil. Só que hoje ainda é fácil. Não é como era antigamente. Só que mesmo assim as pessoas ainda deixam essa oportunidade passar. Não, vou esperar o momento ideal, só que o momento ideal é hoje. É hoje, não é o momento ideal. Não é lá na frente, que você não sabe o que vai acontecer. Ah, a taxa de juros tá alta. Cara, chegar na frente você pede para poder rever o contrato. Existe essa possibilidade. Uma migração de um banco para o outro, que seja, né? Isso pode ser feito, a portabilidade. portabilidade ela pode ser feita numa modalidade SBPE. Né? Então você pode. Porque o Minha Casa Minha Vida. Ninguém vai ser melhor. Ninguém vai sair. É imbatível. A gente já recebeu pergunta lá, vou fazer minha posição. Não pode ir, não, cara, entendeu? Mas assim, no SBPE você pode usar. Teve um momento aí que teve um banco vermelhinho que ele, tipo, tava com 6,99 de taxa, né? Sim. Tipo, tinha umas pegadinhas, não sei, mas assim, pô, era atrativo você ir pra lá. Mas você não precisava ir. Meu sócio, ele era SBPE, tinha um financiamento, ele foi fazer essa portabilidade, o banco renegociou com ele a taxa para ele manter ele. Exatamente. Sim. Oferta e procura, né? Sim. Poder de barganha é É. interessante, porque falando da Caixa, ela também tinha uma taxa de 6,5%. Mas para um nicho de clientes Sim. que a gente fala assim, ó, fui lá, o cara falou, pô, esse cliente é bom pra caramba. Não vou desfazer dele. Fica aqui, meu amigo. Você não vai sair daqui, não. Isso é importante frisar mesmo, tá, Otávio? Porque muita gente não sabe ainda dessa informação. Porque às vezes fica assim, vou esperar a taxa de juros cair e tal. Cara, compra, se tem oportunidade, compra agora. Lá na frente, se cair a taxa de juros, você senta e tenta fazer uma renegociação, migrar. Não é que seja fácil, mas existe a possibilidade. Não é fácil, é bom pegar nesse ponto o gancho assim, olha, existe o relacionamento, Isso. tá? O banco, ele quer o quê? O banco, ele quer o cliente. Eu comecei a fazer essa pergunta, né? Muita gente, desculpa, usa às vezes o termo venda casada, mas aí você se pergunta, você vai me emprestar 10 mil reais, me A conta empresta parte. aí. E aí você me fala, tipo assim, Tadeu, eu vou te emprestar com 15%. Não quero 15%. Então vai ficar sem uns 10 mil reais. Qual que é a garantia que eu vou ter? Então, assim, a Caixa falando dela, ela quer muito o cliente, principalmente na escassez de recursos, o cliente que, tipo assim, relacione com ele. Né? Seja o relacionamento, porque é muito mais segurança. 35 anos, né? 35 anos e outra coisa, não quer dizer... Não existe só o crédito habitacional. Tá, gente? Por exemplo, esse cara que é um SBPE e tem um imóvel no nome e financiou esse aqui, e esse outro imóvel dele é quitado, tem a modalidade que chamamos de crédito real fácil, que é dado o imóvel com garantia, né? E às vezes está precisando de uma grana para levantar para fazer, não consegue, por quê? Fui lá na Caixa, pedi, só quero 420 meses, não quero mais nada. E não é uma coisa bom de se abrir, que assim, todos os bancos têm um relacionamento. Para você ser um select no Santander, você tem que ter uma determinada renda e determinado investimento. Ser personalité no Itaú, você também tem que ter isso. A Caixa, ela tá falando para você só, eu tenho produtos que eu tô... E assim, é para o seu benefício próprio. Se você faz um seguro residencial lá que interfere na sua taxa de juros com ele, pô, cara, seu imóvel fica assegurado, que muita gente não sabe o que tem. E aí você fala, não vou fazer esse relacionamento. Seguro de vida, né? Então, o relacionamento com o banco, a gente deixa muito, porque é o sequencial, é o nosso nicho de negócio, ele é muito bom. Então, o banco, ele quer isso. Ele quer saber, pô, vou te emprestar 400 mil, você não quer me pagar 1.000 de seguro, Tadeu? Aí... Já não tô com recurso. Aí eu tenho você aqui, tenho o Valnei que, tipo, pode me dar 10 mil aí, estão na fila. Tipo, qual que é a segurança desse empréstimo aqui, né? Então, é importante falar isso, porque os clientes, eles têm que estar atentos que nem sempre o benefício ele é dado. A taxa de juros ela é diminuída através dos produtos e o produto ele é bem importante hoje para você adquirir seu financiamento. É o início de tudo com o banco, né? Quando você faz o relacionamento, o banco fala, pô, esse cara aqui... Ele não vai te emprestar só o financiamento habitacional. Na oportunidade que você precisar, ele vai liberar um crédito aqui, tá? Ele vai te chamar para te dar um recurso aqui e você vai precisar em algum determinado ponto. Esperamos que todo mundo ganhe bastante aí para não ficar tendo isso, né? Mas, uma determinada hora, você vai precisar. E você se pergunta, por que não tenho? Né?
E aí você descobre no passado, poxa, cara, eu não quis relacionamento. Eu que não quis, eu que neguei o relacionamento. Não, e é importante até fazer no discurso que você passou, um produto que provavelmente vocês fazem, né? Eu sou Otávio Gal, tenho 2 imóveis, estou precisando de um recurso para fazer um investimento no comércio ou em comprar um outro imóvel. Eu posso utilizar esse imóvel meu quitado para poder fazer o financiamento? Como que funciona essa modalidade? Vocês fazem lá? Acho que é bom passar isso. Isso é importante. Crédito real fácil, tá? É uma modalidade de crédito que empresta até 60% do valor do imóvel, tá? Seu imóvel dado como garantia, ele passa assim, são 60% do valor de avaliação do imóvel e a Caixa vai te emprestar. Então, assim, se seu imóvel vale 1 milhão, se você tiver a capacidade de financiamento, se enquadrar dentro das regras aí, né? Ter a renda fixa, tá? Você ser aí um servidor público, seletista, você procurar a gente lá, a gente vai te ofertar isso daí. E muita gente não sabe. Naquele momento que você quer um dinheiro emprestado, né? Que a taxa de juros vai ser bem melhor. A taxa de juros ela é bem melhor que, às vezes, você contratar um CDC, com certeza, né? E o valor também é maior, né? Talvez o valor que você queira pegar não é limitado. Às vezes o crédito pessoal ali vai liberar só 30 mil. Aqui não, você vai ter até 60% do seu valor do seu imóvel. Imagine, você tem um valor que você acha que é 30 mil ou 300 mil o valor do seu imóvel. Lá avalia 600 mil e você tem capacidade para pegar 60% disso? Pô, tem muita gente que salvou seus comércios através dessa modalidade de crédito, tá? Sim, o crédito real fácil. E pouca gente conhece. Então, às vezes, acaba queimando, vendendo imóvel, podendo utilizar o próprio imóvel ali e depois usar as parcelas ali no giro, né? E quitar futuramente. E o poder aquisitivo, Otávio, às vezes você quer uma entrada para comprar um imóvel de maior porte e você tem condições de assumir 2 prestações, às vezes. Isso, essa é a próxima pergunta que eu ia falar. Posso financiar só 1, 2, 3? Não, assim, se você tiver 3 imóveis quitados, você vai tendo capacidade de pagamento, você pode dar seus imóveis como garantia, né? Mas, assim, eu falo assim, às vezes você quer comprar um imóvel de 1,5 milhão e seu imóvel, pô, a entrada... Mas você tem condição de pagar? Pô, tem um imóvel seu que está quitado lá, que às vezes você faz um levantamento de capital. Fica com o imóvel, fica alienado ao banco, é claro, mas não perde o imóvel, fica para você mesmo. E compra ali talvez um imóvel que você for investir, ou que é um imóvel dos seus sonhos, ou que você vai alugar. E é uma modalidade de crédito interessante. Aí, muitas vezes você vai pedir empréstimo no banco, pedir empréstimo com outras pessoas, e você tem ali na sua cara algo que pode continuar sendo seu, e que você ainda pode fazer um levantamento de capital. Justamente. Ah. E esse ponto que eu até ia te perguntar, você começou a falar, é o quê? Alguns clientes sempre perguntam, mas eu já tenho um financiamento, posso financiar outro? Desde que você tenha renda, né, suficiente. Se tiver uma renda de 100 mil, você pode ter parcela de até 30 mil. Desde que comporte, né? Desde que comporte. O financiamento pode sim. Pode financiar. Isso a gente está tocando em pontos somente de imóveis prontos ou na plantas, né? Nós também trabalhamos com linha de crédito, que é aquisição de terreno, financiamento de terreno também, consegue fazer o financiamento através da Caixa. Terreno mais construção. E terreno e construção também. Só terreno consegue? Consegue, somente o terreno também. E você consegue construir com o seu terreno próprio também. Tem regras? Dele. Tem algumas regras. Aí nós temos um especialista, que é o Tadeu. Vamos falar, porque esse é um assunto bacana. Principalmente em Campo Grande, que o pessoal gosta muito de casa. Então, às vezes, ele fala assim, vou comprar uma casa pronta. Um exemplo, 1 milhão. Só que ele consegue pegar essa mesma casa, se ele comprar o terreno e construir, por 800 mil. Exatamente. Só que ele não sabe que ele... Mas aí você está falando de aquisição de terreno e construção? Aquisição de terreno e construção. Aquisição de terreno e construção. Hoje nós temos uma carteira bem grande sobre terreno e construção, que constrói Dama, Alphaville, tem alguns empreendimentos aqui. E no individual também, no particular, né? Mas explica pra gente, pro pessoal, como é que funciona a aquisição. Olha, é importante também vou deixar aqui também, o Otávio, um convite, se quiser, depois a gente abranger um assunto que apoia a produção, que é muito bom, que é para empresários aí do setor de construção civil. Vamos marcar saber um segundo que eles falar. podem pegar o dinheiro com a Caixa, acima de 2 unidades, e fazer uma construção com o dinheiro da Caixa e não ficar preso à cota de 80%. Poder financiar na SAC igual um empreendimento na planta 90%. Isso é um assunto mais abrangente, mas numa próxima oportunidade. A aquisição de terreno e construção em terreno próprio. Cara, é o início do nosso assunto. Primeira aprovação do crédito.
Sim. Vamos aprovar o seu crédito para você saber, vamos saber qual que é o seu perfil, né? Porque assim, quando a pessoa tem um terreno próprio, ela vai pegar somente o dinheiro para construir já seu imóvel. Sim. Seu terreno é a garantia, já. Só que assim, você não vai ter um custo de pagamento com o terreno, beleza? Então, ainda assim, eu tenho que avaliar o crédito. Na aquisição de terreno mais a construção, você tem o elemento fator que é uma outra pessoa que tem que receber o pagamento do terreno. Então, logo eu tenho que fazer o quê? Analisar o seu crédito, tá? Porque depois de analisar o seu crédito, eu tenho que distribuir o valor que o banco pré-aprovou para você entre o pagamento do terreno mais o seu custo de obra. É importante frisar isso, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem o terreno próprio lá dela e tá aqui, tipo assim, às vezes está dando num negócio e não sabe que ela pode construir. Né? E a construção, ela é assim, qual que é o parâmetro legal? O que a gente tem que deixar claro é que a construção é através de medição. O que é isso? Você constrói para poder receber com o banco. Só que uma coisa que ninguém oferta, a gente oferta a Caixa ela antecipa 20% para você. Antes mesmo de você conseguir começar a construir. Tá? Um fator importante também aí para os empresários que estão construindo imóvel, que ficou um pouco apertado, cara, se você estiver aí com até 50% da sua obra construída, você pode chegar na Caixa e entrar na modalidade de construção. E terminar sua obra com o valor da Caixa. Boa informação. Tem muita gente apertadona, porque a gente já viu aí, né? Principalmente, e não sabia. Olha, se não ultrapassar os 50%, beleza? E você quiser o dinheiro do banco para terminar a obra, você Ainda pode consegue. terminar a obra, tá? Então, assim, a construção, depois do crédito aprovado, vem uma série de fatores que é aprovar o projeto na prefeitura, né? Procurar um arquiteto e um engenheiro que sejam competentes para fazer isso, porque existem formulários do banco que eles que vão ter que fazer, existem as RTs que eles vão fazer, até o projeto da sua casa, para não sair um projeto que depois você tenha, peguei 100 mil com o banco e agora vou ter que gastar mais 200 mil depois de prontos, né? Ninguém quer isso. Mas assim, deixa o recado para quem tiver aí seu terreno próprio quiser construir, nos procure. Quem tiver a fim de entrar na aquisição de um terreno mais construção, não financiar só o terreno, já fazer as duas modalidades, nos procure também. E quem quiser financiar o terreno, procura a gente também. Qual é a premissa básica do início do nosso assunto? Aprovação. Vamos analisar seu crédito para saber em que perfil você se enquadra e para saber quanto que o banco vai liberar para você não frustrar amanhã também lá na frente, né? Porque construir, principalmente, né, cara? Construção de um sonho. Sim. E quando você está tirando do seu próprio bolso, é sonho ao dobro, né? Então, é melhor ainda. Então, é assim, é uma coisa bem importante e bem legal que pouca gente está usufruindo. E deixa um parêntese também, uma dicasinha. Você construiu, dependendo da sua construção, se você não quiser morar, o que você pode fazer? Vende, obtém o lucro Muitas das vezes você construiu e pegou 500 e o imóvel avaliado lá em 1,5 milhão. Oportunidade, né? É a oportunidade, né, que você tem ali. E para uma dica consultor, eu gosto muito de dar essas dicas que eu acho. Eu não sou consultor de imóvel, mas aí quando você faz uma construção, você me procura para agregar isso para o cliente. Pensa o seguinte, você vendeu o terreno para ele que ele vai construir. E aí, de repente, essa dica que eu dou, 500 mil, ele valeu 1,5 milhão. Você acha que ele vai procurar quem? Você atendeu bem, eu atendi. Sim. É um coelho com 2 cajadadas, né? Eu não sei muito dar. 2 coelhos com a cajadada. Não sei muito dar. Mas eu acho interessante isso daí. É uma coisa bem legal, tá? E que a gente corre atrás. A construção em terreno próprio e a aquisição de terreno em construção. Não, bacana, bacana. E uma informação que você falou, que eu não sabia, que você consegue até antecipar esse valor. Porque para mim, o pessoal tinha que botar o dinheiro, ver a medição Os 20% para começar. Esses 20% para começar, foi uma informação... É uma barganha da Caixa, tem que ser no início da obra, e o seu correspondente, né? No caso, você que me procure aqui, né? Nesse caso, você tem que passar essa informação. Lá no escritório, a gente já faz o quê? A gente já oferece. No atendimento, a gente já está oferecendo. Olha, você tem essa oportunidade. Porque você pensa o seguinte, é uma dica bem interessante. Dificilmente você vê a Caixa Econômica da vida vai quebrar. Vai faltar um dinheirão para ela aí. Sim. E para a gente pode ter
ter qualquer intempérie aí, né? E quando você tem uma possibilidade de guardar um pouco do recurso e pegar com o banco, é ótimo pra gente. Sim. Né? Porque aquele dinheiro que você também pegou ali, lembrando que numa construção que você faz para você, você não paga a parcela de imediato. Você também só paga a fase de obra. Isso aí, que isso que eu ia falar, porque o pessoal não... E aí, às vezes, se você antecipou esses 20%, você ia gastar 50%, né? Deixa esse dinheiro lá na poupança da Caixa por enquanto, porque lembre que é a sua reserva para caso você aconteça alguma coisa na sua obra, porque se você não cumpre as medições, você vai ter que arcar do seu bolso, porque o banco ele não vai liberar. Sim. Então é bem simples. Por isso que é importante um engenheiro e um arquiteto que seja de uma competência boa, que acompanhe de bem a sua obra, tá? Porque senão você pode ter um problema ali. Então, aqui, aquele dinheiro que você teria está guardado no seu bolsinho. Você antecipou, se você botar ali na regra, possa ser que você vá o dinheiro do banco. No final, esses 50 mil é uma melhoria. Móveis planejados, que é uma parte importante, né? A Caixa, assim, ela financia na construção muita coisa, tá, gente? Paisagismo, energia fotovoltaica, tá? Ela financia aí, você pode botar a piscina no seu projeto. Ela tem um leque de coisas que dentro da sua construção, na sua planilha de obra, você pode colocar. Que muita gente fala assim, pô, mas isso é só bloco, cimento, isso. Não, pô. Tem muita coisa bacana aí que a construção oferece. Existe uma cartilha até para isso, tá? No site da Caixa, isso aí a gente pode divulgar para vocês, que diz lá tudo que você podia. Então, assim, às vezes, pô, tu queria um paisagismo massa, financia, entendeu? Só, resumindo, tem que ficar dentro das normas ali do COT para não ultrapassar as regras do que você pode colocar ou não. Ou seja, se você pensa em construir sua casa, comprar uma casa, faz a aprovação na Empeg e depois vem buscar o terreno com a gente. Exatamente. Essa é a parceria de faz a aprovação primeiro na Empeg, tira todas as dúvidas, aprovou o crédito ali e depois vem buscar o terreno que a gente vai achar uma boa opção para vocês. E, só para poder esclarecer, a parcela, você não vai pagar a parcela do financiamento desde o início. Ela vai subindo. Um exemplo, se a sua parcela é 10 mil, botar um financiamento de 1 milhão, vai dar uma parcela de 10 mil mais ou menos, você vai começar com R$1.000, R$1.500, ela vai subindo de acordo com a evolução da obra, até a casa ficar pronta, que aí vai ser o valor da parcela cheia. Exatamente, é importante falar isso, que todo mundo acha que é diferente de você comprar um imóvel na planta aí com uma construtora, né, e fazer a construção do seu imóvel. A regra vai ser a mesma. É juros de obra. Não tem um imóvel pronto ainda. Então, a parcela é lá pro final. Lembrando que acelerou a obra, é a mesma coisa. A construtora acelera a obra, a fase aumenta. Você, se acelerar a obra, a sua fase também você vai aumentar. E importante que, assim, 12 meses eu tenho que cumprir o prazo? Não. Ou 12 meses você informou para o banco não quer que você atrase. Mas, assim, o mínimo, né, que você tem que fazer da construção aí é 18 meses para você própria, são 18 meses. O mínimo, desculpa, o máximo. E se você botou lá 12 meses e entregou para a Caixa e fizer em 9, ótimo para você. Sim. O restante que falta vai direto para você, o recurso, porque você já financiou. Sim. Entendeu? Então, é importante o pessoal saber disso e que eu oriento o pessoal. Hoje a gente tem uma construtora que constrói numa velocidade muito rápida aí. E o pessoal pergunta muito, pegando o gancho, sobre, pô, minha fase de obra, ela tá alta, você falou que ia pagar só isso aqui. Gente, quanto mais rápido você vê o empreendimento e entregar, melhor para você. Então a gente vai ter que marcar depois mais 2 podcasts. Um para falar sobre para construção, né? Crédito para construtor, e o outro para falar sobre aquisição de terreno de construção com esse parceiro aí que constrói. Vamos trazer eles juntos aqui para poder fomentar negócio. Estamos chegando a mais um fim, né, desse episódio. Agradecer aí a presença de vocês. Foi um papo bem bacana, assim, passou bem rápido. E considerações finais aí de vocês. Nós que agradecemos o convite, né, da Rede Uno aí. Somos gratos por esse convite e estamos à disposição. Precisando de crédito, procura Império Consultoria Habitacional. Eu também queria agradecer a oportunidade que vocês deram para a gente, tá? É o primeiro podcast que a gente está vindo. Gostei, porque aí você vai se soltando no finalzinho. E a oportunidade de você disseminar essas informações é legal para a gente. Conte com o apoio da gente e a Uno Imobiliária, né? Vamos fazer negócios sempre juntos quando puder. E nos procure ali na rua Joaquim Távora, número 35.
É lá que a gente fica, Império Consultoria Habitacional, para fazer o seu financiamento habitacional. Lembrando muito, nós somos especialistas em crédito. Então, quer dizer o quê, né, gente? A gente analisa o crédito, que às vezes a gente pode ser focado com a Caixa, mas pode te dar uma ideia de que você pode financiar com crédito em outro lugar, caso a Caixa ela não venha conceder seu crédito aí, tá? Nosso foco, claro, é Caixa Econômica Federal. Sim. Meninos, adorei o bate-papo com vocês. Gostei também muito da companhia de você que nos acompanhou até aqui. Nosso muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, se enriqueceu sua vida de alguma forma, não deixe de compartilhar com algum amigo ou conhecido. Aqui a gente procura trazer os assuntos mais atuais sobre o mercado imobiliário. Deixe também a sua sugestão, a sua dúvida. E se você tá ouvindo a gente aqui pelo YouTube, segue o canal, né? Deixe seus comentários e através das redes sociais, outras, né? Spotify, seja lá o que for, você compartilha aí para poder alcançar cada vez mais pessoas. E não se esqueça, o seu próximo imóvel já está te esperando na Rede Uno Imobiliária.